Prezados irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos fazer a nossa meditação baseada no livro de Jó. Jó, capítulo de número 7. O contexto do texto desse momento em que nós vamos tratar desse episódio de Jó faz parte da resposta de Jó ao seu amigo Elifaz. Dentre os amigos de Jó, um chamava-se Elifaz. E lá no capítulo 5, Elifaz, quando ele toma conhecimento de tudo que está ocorrendo a Jó, ele fala alguns conselhos, ele faz algum momento de aconselhamento a Jó. Só que lá no capítulo 5 ele vai sugerir que o que está acontecendo a Jó é culpa de Jó mesmo, ele está merecendo sofrer. Então, assim, um resumo bem breve do capítulo 5 de Jó, ele está dizendo assim: Jó, você precisa orar mais. E naturalmente, como nós muito bem sabemos, o que ocorreu a Jó não tem relação com pecado, não é fruto do pecado, não é circunstância de pecado, mas foi um propósito de Deus na vida de Jó. Então, em resposta a Elifaz, ao seu amigo, Jó utiliza dois capítulos, os capítulos 6 e 7, para responder ao seu amigo Elifaz. Ele vai falar da sua dor. Hoje, na nossa reflexão de hoje, nós queremos falar sobre o tema A Voz da Dor. Aparentemente, para nós, a dor não tem voz, mas nós vamos observar hoje no relato do capítulo de número 7 que Jó está dando para Elifaz um autorretrato da dor. Ele está dizendo para Elifaz que não está passando por aquilo que Jó está passando. Ele vai falar assim: Elifaz, está doendo muito. Então, na reflexão de hoje, nós queremos falar sobre a voz da dor, que nós precisamos, sim, dar ouvidos àquele que sofre e precisamos aprender também a aconselhar aqueles que sofrem. Então, nós vamos aqui analisar agora a primeira análise, a primeira resposta de Jó a Elifaz. E o primeiro ponto, irmãos, da voz da dor é que Jó se sente muito desvalorizado. Jó se sente muito desvalorizado. Nos versos 2 e 3, no capítulo 7, Jó diz assim: como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Então, vamos nos lembrar rapidamente. Jó era um homem íntegro, puro, santo e reto, um homem com muitas vantagens materiais, com muitos dotes espirituais, e não mais do que de repente, Deus permitiu uma virada na vida dele. E essa permissão de Deus tem os propósitos de Deus que ele vai se cumprir no tempo adequado. Mas quando o amigo dele está dizendo assim: Jó, você precisa orar mais, né? Você está fazendo por merecer ou fez por merecer, ele está dizendo: puxa, você não deveria ter falado isso para mim. O que está ocorrendo comigo não é nada disso. Então ele se sente muito desvalorizado. Ele era um homem íntegro, ele era um dos conselheiros, ele era um ancião, ele era uma pessoa notável na cidade. Então, a primeira voz da dor é essa, quando a pessoa se sente diminuída, a pessoa se sente desvalorizada. A segunda voz da dor é que dá insônia, a pessoa sente insônia. O verso de número 4, Jó diz assim: ao deitar-me, digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até o raiar do sol. A dor, a incompreensão das circunstâncias, do momento em que se vive, leva Jó a perder o sono. E isso é terrível, porque o corpo precisa de descanso, a mente também precisa de descanso. Nós precisamos estar bem centrados para poder sobreviver, para poder contemplar o que se passa.
E a noite foi feita para o descanso. Então, quando a pessoa sofrendo, ela não consegue descansar, certamente isso vai potencializar o seu momento. Vai tornar-se ainda mais pesada a noite, mais difícil a situação, mais complicada será a convivência para esse enfrentamento. A segunda voz da dor é a insônia, o que gera cansaço. Uma terceira voz da dor que a gente observa aqui é que Jó percebe o seu corpo definhando, seu corpo vai sendo destruído aos poucos. Volte o seu olhar para o verso de número 5. O verso 5 diz assim: a minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta e de novo supura. O que está acontecendo com Jó é algo que vem de dentro para fora. A incompreensão, os maus conselheiros, os maus conselhos, aquilo que as pessoas estavam falando para ele sem sabedoria, estavam afetando grandemente Jó por dentro. Porque quando um amigo chega e diz, você precisa orar mais, o problema está dentro de você, isso traz culpa e aumenta ainda mais a culpa para a própria pessoa que já está passando por uma luta muito grande, seja ela qual for. Então ele começa a perceber de fato o seu corpo definhando, ele percebe que ele já não tem mais a mesma vitalidade de antes. Então isso só potencializa, isso só aumenta a sua dor. É uma das vozes da dor, quando a própria pessoa percebe no corpo que o corpo já não é mais o mesmo, a vitalidade já não é mais a mesma. Então isso aumenta a sua dor, isso aumenta e piora a sua situação. Uma quarta voz da dor é quando Jó percebe que o tempo também está passando muito rapidamente. O tempo passa rapidamente. No verso de número 6, Jó diz assim: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. A lançadeira do tecelão era na máquina de tear antiga, que tinha uma velocidade muito grande para poder, então, dar a trama certa ao tecido. Então, essa peça trabalhava numa velocidade muito grande. E Jó, ao perceber os seus dias, o seu tempo, ele diz, o tempo está passando muito rapidamente. Eu não estou conseguindo desfrutar de tudo aquilo que o tempo me dá, tudo aquilo que o dia me dá, porque eu estou terminando os meus dias lamentando a minha situação. Aí eu lhe pergunto, isso já ocorreu a você? Você tem percebido ou já percebeu que o tempo passa muito rapidamente? Você já se viu assim, perdendo a noção do tempo? Você já se tomou de surpresa quando olhou para o relógio, olhou para o calendário e percebeu que o tempo passou muito rapidamente? Agora tente entender isso sofrendo. A situação torna-se ainda mais terrível. Isso traz muita angústia, porque ele acaba não aproveitando a vida. É isso que ele está dizendo. Olha, o tempo está passando lá fora, mas está difícil para eu suportar essa situação. Né? Então ele está percebendo isso. É uma das vozes da dor. Além de angústia, isso também traz desespero, e isso não é bom, isso é um sinal de perigo, porque o que é o desespero? O desespero é a ausência de esperança, então não é nada bom. Então quem sofre também quer aproveitar a vida e não consegue. Por isso, ele está dizendo que o tempo passa muito rapidamente. Essa é uma das vozes da dor. Uma quinta voz da dor que nós aprendemos com Jó é que Jó está à beira do desespero. Volte o seu olhar para os versos de 6 a 10. São mais velozes os meus dias do que a lançadeira do tecelão, esses dias findam-se sem esperança, olha só que detalhe. Lembra-te de que a minha vida é um sopro.
Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Olha isso aqui. Ele diz, a minha situação não vai mudar nunca. Então eu nunca mais voltarei a ser o que eu era antes. Eu nunca vou conseguir desfrutar novamente daquilo que antes eu era ou daquilo que antes eu tinha. Isso é estar à beira do desespero. Verso 8. Os teus olhos, os olhos dos que agora me veem, não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não mais serei. Ele está dizendo, olha, as pessoas que me viram. Quem não me viu, não vai mais me ver. Porque ele termina o verso de número 8 dizendo, os teus olhos me procurarão e eu já não mais estarei aqui. Então ele está realmente esperando a morte chegar. Então ele está se avizinhando dos seus últimos suspiros. Essa é a voz do desespero. E pessoas, quando começam a pensar assim, esse momento é um momento difícil, é um momento perigoso. Por quê? Porque ela já não tem mais esperança, daí a questão do desespero, né? O desespero é a ausência de esperança. E são pessoas assim que precisam estar mais próximas de bons conselheiros, de pessoas que levem a palavra de esperança. O verso 9, ele continua dizendo, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Ele está dizendo, eu não terei uma nova chance. Então observe bem como o desespero traz para Jó o assunto morte. Isso é muito perigoso. E ele conclui esse momento no verso 10 dizendo, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Uma das vozes da dor é estar à beira do desespero, porque ele não vê a circunstância mudar, a situação se transformar. Então nós que nos aproximamos dos que sofrem, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa fisionomia, com o nosso tom de voz, com aquilo que nós falamos e como falamos também. Porque nós não sabemos como a pessoa está por dentro. Nós não conseguimos ouvir a sua voz. Por isso é importante a nossa reflexão hoje. A voz ou as vozes do sofrimento, as vozes da dor. Mas em sexto lugar, nós aprendemos uma outra lição sobre a voz da dor. Em sexto lugar, Jó encontra no desabafo um alento para as suas dores. Os versos de número 11 e 12, os versos dizem assim, por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? O que Jó está dizendo é, eu preciso falar, eu preciso desabafar, eu preciso colocar para fora toda a minha angústia, eu preciso externar tudo aquilo que eu sinto, eu preciso falar. Calar não está me ajudando. É como se fosse uma panela de pressão. Ele estava vivenciando um momento tão difícil em que as notícias que estavam chegando eram todas elas avassaladoras, nenhuma notícia trazia esperança ou novidade, ou era uma boa notícia. Então ele diz, eu preciso falar, eu preciso gritar, alguém precisa me ouvir. A prática do desabafo, ela é saudável, ela é salutar, ela é terapêutica. E essa também é uma voz da dor, desabafar. Não é errado desabafar. Observemos muito bem que em nenhum momento Jó praguejou contra Deus ou praguejou contra a vida. Ele quer entender o que se passa. Ele está tentando ser forte para enfrentar aquele momento e o seu amigo não está sendo um bom conselheiro. Isso significa dizer que nós, ao nos aproximarmos dos que sofrem, precisamos dar espaço de voz para eles. Eles precisam falar. Precisamos nos lembrar que
Temos que cuidar de falar, mas precisamos também deixá-los falar. Fale, você que tem sofrido, você que está sofrendo, fale, converse sobre a sua dor. Não se feche, comente, fale, converse com Deus. Isso é muito importante e Jó percebe isso. Então Jó está aqui sendo um porta-voz de todos aqueles que sofrem. Jó encontra no desabafo alento para as suas dores. Uma sétima voz da dor é que Jó não vê saída nem no momento de descanso, nem no seu momento de sono, ele encontra saída para a sua situação. Volte o seu olhar para os versos de 13 a 15. Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará a minha queixa? Então me espantas com sonhos e com visões, me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que esta tortura. O que é a noite? O que é o momento do sono? É o momento do descanso. E não é apenas o momento do descanso do corpo, é o desacelerar da mente, é o desacelerar do coração, do espírito. Por isso a noite é muito importante. Por isso o descanso é muito importante. Não apenas o corpo descansar, mas a mente e o espírito precisam também descansar. E Jó está dizendo, eu estou num redemoinho tão grande que nem à noite eu consigo dormir. Eu não consigo descansar. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu perco o sono, eu perco junto o humor também. Eu serei uma das companhias mais desagradáveis no dia seguinte se eu não tiver uma boa noite de sono. Porque o corpo não descansou, a mente ainda está ligada, a gente ainda fica girando e a gente acorda já cansado. Agora imagine isso por dias e dias e dias e dias. Dentro desse contexto, nada estava sendo fácil para Jó enfrentar. Então ele está percebendo isso e ele está querendo dizer e ele precisa desabafar. Para ele faz. Você consegue dormir? Não consegue? Tá, eu não consigo, meu amigo. Então, puxa vida, eu estou passando esse redemoinho todo e você ainda diz, você precisa orar mais, você está colhendo o que você plantou? Não, eu não plantei isso. Para Jó era muito difícil. As pessoas que sofrem precisam descansar. As pessoas que sofrem precisam sim relaxar, é um direito, é uma obrigação que elas devem a si mesmas, porque o corpo exige isso. Então, aquele que sofre não pode se culpar, por exemplo, por ter muito sono ou dormir fora de hora. Essa questão para quem sofre, o dormir fora de hora, deve ser descartada, porque a hora de dormir é a hora que o corpo chama para o descanso, independentemente da hora das pessoas comuns e normais. Então, quem sofre precisa entender isso. O corpo chama para o descanso. A mente chama para o descanso. Descanse, você está num outro momento. E os outros hão de entender o seu momento. A penúltima voz da dor, a oitava voz da dor, que nós estamos aprendendo aqui com Jó, é que no auge da sua dor, no auge da sua aflição, Jó quer o fim desse tormento. Volte o seu olhar para o verso de número 16. São palavras duras. Ele diz, estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa-me, porque os meus dias são como um sopro. Deixa-me, deixa eu ir.
A pessoa que está dentro desse contexto, enfrentando essas dificuldades, ela quer o fim do sofrimento, ela quer sim o fim da vida. Ela entende que a morte é o fim do sofrer. Alguém poderá pensar, puxa, mas ele pensou na morte? Sim, ele pensou na morte. E não apenas ele. Outros homens de Deus, outros personagens bíblicos também o fizeram. Eu quero citar alguns. Moisés, quando ele estava atravessando, liderando a travessia do Egito para a Terra Prometida, ele também quis a morte para si. O grande líder Moisés. E Moisés, ele é um exemplo, um modelo de retidão e de pessoa serena e calma, de mansidão. E mesmo assim, na sua angústia, ele desejou sim. Isso está registrado em Números, capítulo 11, verso 15. Um outro personagem, Elias. Elias também, no auge da sua angústia, quando ele foge para a caverna, ele também pede para si a morte, o que está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Um outro personagem foi o profeta Jeremias, lá no seu livro do profeta Jeremias, capítulo 20, verso 14, ele deixa muito claro que era preferível não ter nascido, a enfrentar a dor, a enfrentar tudo aquilo que ele estava atravessando. Jó também. A voz da dor, irmãos, é aquela voz aqui neste caso, nesse tópico, no tópico de número 8, é aquele homem que diz assim, basta. Eu não quero passar por tudo isso, eu quero dar um fim nisso. É uma voz da dor, é dar fim ao sofrimento. E uma última lição para a nossa reflexão, a última voz da dor, é que Jó se sente castigado e não perdoado por Deus. Jó se sente castigado e não perdoado por Deus. Versos 20 e 21 dizem assim, se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó e, se me buscas, já não estarei mais aqui. Observe bem que, de tanto falarem no passado, que Jó estava colhendo o que plantou, ele acaba assimilando por um momento que, de fato, o sofrimento ou aquilo que ele estava passando era fruto de pecado. E essa é uma ideia muito errônea que acompanha os homens no decorrer dos séculos. Irmãos, nem sempre um sofrimento ele é fruto de um pecado específico que a pessoa cometeu. Nem sempre. Jó é um exemplo clássico disso. Mas as pessoas comentam isso, ou quando sabem que alguém está sofrendo, já ficam imaginando, puxa, o que foi que ela fez? Eu não sei, mas deve estar pagando. Essa é uma voz da dor. É a voz de achar que ele é culpado mesmo e que ele merece sim estar enfrentando aquelas dificuldades. Entretanto, Jó não tinha nenhuma evidência externa e nenhuma evidência física de que a sua vida tinha sido reprovada por Deus. Pelo contrário, lá no início do livro de Jó, Deus o elogiou. Então Jó não deveria estar pensando isso. Mas ele, nem em algum momento, ou nesses momentos, ele se sentiu só. Precisamos entender isso. Ele teve o sentimento de estar só. Ele não estava só. Mas ele tinha e nutria o sentimento de solidão. Quem sofre se sente assim. Quem sofre nunca está só. O próprio Jesus nos disse, estou convosco todos os dias. Dias bons, dias maus, de chuva, de sol, de fartura, de escassez, de alegria e tristeza. Todos os dias eu estou convosco, até o final dos tempos. Então nós não estamos sozinhos. Quem sofre não está só, mas ele nutre o sentimento de solidão. Essa é uma das vozes da dor.
Concluindo a nossa reflexão hoje, a pessoa que sofre, ou as pessoas que sofrem, têm vozes. Nós precisamos ouvi-las. Hoje ouvimos 9 dessas vozes. O que sofre sente dores terríveis e fica muito difícil de quem sofre contemplar as cores da vida, as belezas da vida e até mesmo a presença de Deus. Porque a dor é grande, porque a enfermidade não cessa, porque o dia não clareia. Tudo é muito mais difícil para quem está enfrentando solidão. Ele não contempla a presença de Deus, por vezes não valoriza a presença dos amigos. Então, tudo pode ser um fator complicador para aqueles que sofrem. O que sofre se sente solitário, por vezes infeliz, por vezes desprezado, desanimado e culpado, além de nutrir o sentimento de que Deus se esqueceu dele. Tudo isso está dentro daquele que sofre. O que sofre precisa de bons, experientes e pacientes conselheiros cristãos. Você que tem o privilégio e a oportunidade de conversar ou de ouvir alguém que sofre, seja paciente e aconselhe-o muito bem. O que sofre precisa de pessoas que o levem aos pés da cruz, à presença de Deus, à comunhão com Deus e aí uma vida de libertação. O que sofre, por outro lado, também precisa permitir ajuda, precisa permitir ser pastoreado, ser ajudado, ser apoiado, precisa permitir as tentativas de aproximação que os amigos fazem. O conselheiro precisa estar junto e pode bem aconselhar. Em Mateus capítulo 11, verso de 28 a 30, nós ouvimos o convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O salmista já disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? De quem terei medo? Vozes da dor, o autorretrato da dor. Nós rogamos, em nome de Jesus, a bênção de Deus sobre todos os que sofrem. Que a bênção do Senhor acompanhe a sua vida, esteja com você hoje, lhe traga restauração, lhe traga consolo, lhe traga a convicção da presença de Deus. E até a plena restauração, a bênção, a graça e a paz de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.